Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Charles do Impulso de Homem e hoje eu vou começar com um novo formato aqui no canal que é o de Reacts. E o primeiro vídeo que eu vou reagir é o vídeo de como desenvolver a inteligência emocional com Paulo Musi e Eslen Delanogari. Bora pro vídeo. O quanto isso é importante? Quanto é importante você ter obstáculos na vida para atingir maturidade, capacidade, resistência à frustração? O estresse, a maturidade, a gente sabe que uma das coisas que acelera o desenvolvimento do cérebro, de áreas envolvidas com tomada de decisão e tudo mais, é estresse. Que é uma das coisas que eu brinco com o pessoal de manhã, eu falo, encontre conforto no desconforto. E controle emocional. E não é o mais inteligente que vai mais longe, é Exato. o inteligente que sabe se controlar. Mas o que eu comecei a perceber? Que a gente tem muita informação, mas não necessariamente a gente tem experiência na mesma informação, na mesma velocidade que a gente tem informação. E hoje, com a digitalização do mundo, o que você tem? Você tem toda a informação à disposição. E você tem nenhuma experiência. E tem gente fugindo da experiência porque teve muita informação. E ela satisfez com a informação. Só que aí o que acontece? Você pega uma pessoa que ela não tem... Só fazer uma pausa aqui para fazer um comentário, pessoal. Isso que ele está falando é a boa e velha obesidade mental que se utiliza muito hoje. Como ele disse, é muito conhecimento. Hoje é muito fácil de você conseguir consumir conteúdo mais raso, conteúdo denso. Você consegue jogar no Google e encontrar PDFs de livros inteiros que há tempos atrás, anos atrás, você teria que pagar 100, 200, 300 reais para comprar ou nem teria acesso, tá? Então, realmente, a gente acaba consumindo muito conteúdo, muita coisa que no primeiro momento, inclusive, nos motiva, cara, porque isso é foda, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, e você fica naquele círculo vicioso. Você vai, consome o conteúdo, fica motivado, essa motivação ela vai acabando, só que ao invés de você passar para a próxima etapa de dar o primeiro passo e colocar em prática aquilo que você aprendeu, não, você pega e vai para um outro conteúdo e assim sucessivamente. E é um erro que eu já cometi, que eu tenho que me policiar para não cometer e que todo mundo comete. Teve o amadurecimento de ter a experiência, por exemplo, da frustração. O que o Heckman fala? Ele fala sobre uma coisa, cara, eu vou escrever de ponta cabeça e com a mão esquerda, tá bom? Caramba, beleza. cara. Densidade cognitiva, tá? Então ele separa 3 situações diferentes. Nesse momento, 20 anos de idade, vamos manter aqui 45, vamos colocar aqui 80. Quando você faz a curva de densidade cognitiva frente ao que é a população... O que é densidade cognitiva? É uma forma de você definir inteligência. Tá. Né? A gente vai chegar lá. Mas a densidade cognitiva do Heckman, né, é o quanto você é capaz de pensar. Tá. E de ter consciência, né? Então, ele faz o seguinte. Você tem alguma coisa até os 20, você tem mais ou menos 3 a 8 vezes, aliás, na casa dos 45, e você tem um ápice, né, na casa dos 80, que seria mais ou menos 3 a 8 vezes acima dos 45. E aí você tem uma manutenção até o momento que você morre. Tá. O que é interessante olhar nesse desafio? O que aguarda a gente aqui, por exemplo, dos 80 até o momento da nossa morte? O que é esse nível de consciência? É uma decatexis que vai te conformar com a morte? Ou é um controle das suas emoções que vão te fazer entender como ela acontece? O quanto a gente tem que melhorar dos 20 aos 80 para não transformar dos 80 até a nossa morte num desespero? Ou seja, envelhecer com serenidade. E saber que a gente viveu as grandes partes da vida. E o que a gente tem que pensar nos 20, forçar, amadurecer, para que quando a gente chegue nos 80, a gente também não se arrependa do que a gente viveu até então. Por isso que eu falo melhorar, né? Eu citei frustração agora, porque o que eu queria te provocar? Eu queria te provocar a falar sobre o que é frustração, sobre o quanto as pessoas elas estão despreparadas a lidar com frustração. O que você acha que é o caminho, primeiro, para as pessoas elas conseguirem adquirir maturidade? E a outra coisa é o quanto a pessoa ela está fugindo de frustração, onde na verdade é isso que vai fazer ela crescer, né? O quanto isso é importante? Quanto é importante você ter obstáculos na vida para atingir maturidade, capacidade, resistência à frustração? Cara, tem Só um comentário aqui antes do Eslen começar a falar. Isso que ele disse sobre a questão da frustração,
Cara, é algo que eu senti na pele. Os momentos que eu passei por situações difíceis emocionalmente, financeiramente e tudo mais, que eu me frustrei muito, foram os momentos onde eu mais evoluí olhando para trás. Na hora foi extremamente desagradável, foi terrível passar por aqueles momentos, mas foi onde eu mais evoluí. Só que na maioria das vezes a gente foge de momentos assim. A gente não quer passar por situações onde a gente se frustra, onde a gente é magoado, onde a gente é passado para trás, onde por algum motivo as coisas dão errada, e é algo natural que vai acontecer na nossa vida, gostando ou não disso. Então, o principal ponto que você precisa ter claro é: esteja preparado, porque situações ruins vão acontecer, pessoas ruins vão entrar no teu caminho e vão de alguma maneira tentar te prejudicar, e é melhor que você esteja pronto para isso e consiga absorver, digamos assim, essa pancada, do que você simplesmente imagine que tudo é lindo, maravilhoso, que o mundo são flores, que nada de ruim vai acontecer, e quando isso acontecer com você, vai te pegar despreparado e quem sabe acabe com a tua parte emocional e você fique sem chão. Um conceito na neurociência e na galera que estuda comportamento, eu já comentei aqui, eu acho, alguma vez, que é basicamente assim: quando você se submete a situações estressoras, você submete a situações estressoras. O exemplo que eu mais gosto de usar é falar em público. Você cria resistência àquilo. Se você conseguir entender aquilo como um objetivo a ser vencido e não um objetivo a fugir daquele, e não uma situação a ser desviada, esquivada. Mas tem alguns estudos que sugerem que quando você tem pessoas com o mesmo nível, porque uma das formas de você mensurar, então tem duas formas de medir estresse e compromisso e ir para cima de um obstáculo e buscar amadurecimento. Duas formas, uma objetiva e uma subjetiva de mensurar estresse. A objetiva é você mensurar o hormônio que essa suprarrenal libera no seu eixo lá, que é o cortisol, os glicocorticoides. A segunda forma de mensurar estresse é perguntando: e aí, quanto é que você está estressado? Dá uma escala lá, uma escala organizada lá para a pessoa, para ver o nível subjetivo de estresse dela. Mas esses estudos sugerem, né, que quando você tem as mesmas pessoas com o estresse objetivo, mensurado de forma objetiva, que é o nível de cortisol, igual, mas quando você pergunta para aquela pessoa o quão estressada ela está com uma situação, mesmo o cortisol estando do mesmo nível nos dois grupos de pessoas, algumas pessoas respondem que não estão sentindo estresse. Por quê? Porque aquelas pessoas estão tentando ou estão enxergando a situação como uma oportunidade, mesmo envolvendo estresse. Precisando cuidar da saúde mental? Conheça a plataforma Neuromet. Consulta. Então você vê uma pessoa, por exemplo, que vai ter que dar uma palestra, um evento importante, e está muito nervoso, está muito estressada, está muito ansiosa, está com privação de sono, está com medo, está com sudorese, está com nó na garganta, todos os sintomas clássicos de estresse. Você vê o cortisol dela está em tanto. Você vê uma outra pessoa que está com estresse numa condição parecida, tem que dar palestra, mas o cortisol dela também está em tanto, mas quando você bota questionários subjetivos de humor, de tristeza, de impulsividade, de depressão, etc., a pessoa que relata estar vendo naquele estresse uma oportunidade, ela tende a ter esses desfechos emocionais prevenidos ou não tão grandes. Em outras palavras, resumindo tudo que eu disse aqui, quando você É o estresse da montanha-russa, por exemplo? Exato. Você paga pra ter estresse. Isso. Você paga pra ir lá, passar um puta de um trabalho e fica suado. Eu não pago, deixar bem claro. Assustado, nervoso. Trem fantasma. Entendeu? Filme de terror. Agora, se a pessoa entende aquele estresse como legal, os efeitos maléficos, mesmo no nível hormonal, estando na mesma altura, eles não acontecem de forma tão grande, porque a pessoa interpretou aquele estresse. É a mesma coisa que você botar uma pessoa a fazer atividade física, uma pessoa que gosta e uma que odeia. Teve um estudo que saiu sobre neurogênese, a época de ouro da neurogênese, se nasce neurônio novo no cérebro ou não.
Os caras publicaram com roedor e eles queriam saber se exercício físico aumentava a neurogênese ou não. Detalhe, isso aqui é em roedor, tá? Em camundongo. E eles submeteram os roedores a 3 tipos de exercício físico. Exercício físico resistido, tem como fazer com roedor. É uma barrinha, o camundongo segura com as patinhas dele na barrinha e você puxa na cauda. E ele vai segurando, cara. Ele segura aquilo, porque ele não quer cair, né? E aí você faz várias sessões daquilo no ambiente controlado, que ele não tenha medo, perto do chão, na maravilha, tudo certinho, controlando o estresse ali dele. Ele começa a ter desenvolvimento de massa. Você consegue mensurar depois o quanto ele ganhou de massa magra, né? Ele consegue ficar bem parrudinho, assim. E eles fizeram aeróbico na esteira, então você bota numa esteira normal, o camundongo andando ali com as laterais, e natação. Bota o bicho nadar. Natação é maldade. Mas olha só, cara, só a natação não induziu neurogênese. É mesmo? E aí, foi um alvoroço, porque os blogs falaram natação não induz neurogênese, corrida e exercício sim. Faça corrida e exercício. O nascimento de novos neurônios, novas células do cérebro. Você consegue marcar lá com uma marcação azulzinha e ver quantas nascem. Cara, e depois os autores mesmo publicaram, eles não escreveram, foi também, né? Poderiam ter ajudado nessa parte. Tiveram que publicar, falando, pessoal, a gente refez aqui e na verdade, olha só, a natação ela não induz neurogênese porque água para camundongo é aversivo. Ele fica estressado. Demais, Então, corticosterona, no roedor é corticosterona, não cortisol, mas é a mesma coisa. O Aquaman é onde explodiu. O Aquaman né? Vai explodir. Então, o que acontece? Era exercício, mas pro bichinho era estressante. Entendi. Então, não tinha os efeitos benéficos cerebrais, pelo menos. Por isso que a pessoa que vai lá no Muse, a pessoa que vai procurar um médico do esporte ou alguma coisa nessa área, a pessoa sempre indica, cara, o que você gosta de fazer? Exatamente. Vamos começar por onde você gosta. Para você ter engajamento, para você ter vida longa nesse esporte, não precisa fazer musculação ou o que você vê as pessoas fazendo. Você gosta de tênis, tem várias modalidades de esportes para fazer. Então o estresse... Uma observação, olha o que o Wesley falou. É esse o grande ponto. Muitas vezes você sabe que precisa ter uma vida mais ativa, precisa deixar de ser sedentário, isso caso você seja sedentário, só que você pensa, cara, eu não gosto de ir para academia puxar ferro, eu não gosto de correr, eu não gosto de, sei lá, o que você imagina que para ter uma vida saudável e ativa você precisaria fazer. Mas você não tem que pensar dessa forma. Você tem que avaliar qual tipo de atividade física eu gosto de fazer. Você gosta de nadar? Supondo que você tenha acesso a uma piscina, você gosta de andar de bicicleta? Você gosta de jogar futebol, futsal com os teus amigos? Pega uma atividade que te dá prazer fazer e coloque ela de forma frequente na tua rotina. Aí que está o segredo. Naturalmente, depois, conforme você for entrando nessa vida mais ativa, para você ir para uma academia puxar ferro, para você ir para um crossfit, fazer o que seja, vai ser muito mais fácil, porque você já está no processo de estar movimentando o teu corpo, sendo ativo, tá? Então, coloca isso na cabeça e vai sempre por essa linha de raciocínio. É importante, o que a gente sabe hoje que auxilia, voltando à sua pergunta lá, eu fiz todo esse rodeio para falar dela. O estresse, a maturidade, a gente sabe que uma das coisas que acelera o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento de áreas envolvidas com tomada de decisão e tudo mais, é estresse. Quem mostrou isso foi o Robert Sapolsky, um neurocientista que foi na área de estresse e hipocampo, ele é o cara que mais manja. Só que, cara, tem que ser um estresse que você perceba como adaptativo, sabe? Tem que ser um estresse, ele faz uma curva em U invertido, curva de sino. Se você não tem nada de estresse, é ruim para o seu sistema. Se você ter muito estresse, é ruim para o seu sistema. Você tem que achar um estresse ideal e se submeter a ele. Porque esse estresse ideal, que é bastante mas essa pessoal, linha você vai né? subindo cada vez mais, né? Porque o que te estressa aqui, se você é acostumado a ele, daqui a pouco você não estressa mais a ideia é que você vai evoluindo, né? Você vai empurrando essa linha para cima. Exato. O que muita gente me pergunta... As pessoas que vão fazer concurso, elas perguntam sobre estudo, né? As pessoas que estão fazendo vestibular vão fazer, né? Elas perguntam sobre estudo e exercício.
E o que todas elas procuram, né? Porque a gente vive numa época que a gente fica tentando hackear o sistema. Né? Tá, como que eu tiro melhor performance? Né? E uma das performances, né, mais importantes pra gente hoje, pelo menos na minha opinião, é a função intelectual. Né? É o que faz com que você... E controle emocional. Bem falado. Não é o mais inteligente que vai mais longe. É o inteligente que sabe se controlar. Aí você tem que falar com os caras. Cara, É verdade. Uma das primeiras pessoas que estudou isso foi um cara que era coronel da Marinha Americana. Ele era o comandante dos SEALs, né? E ele falava essa mesma frase, né? Que o SEAL perfeito, o soldado perfeito, ele não era o mais forte, ele não era o mais rápido, ele não era necessariamente o mais resistente. Ele era o que tinha a cabeça mais forte. E ele conta uma história, né, no livro que eu li sobre isso, ele conta uma história falando de um sujeito que era do meio do Arkansas, que era tipo caipira, e que foi o cara que foi melhor em toda a prova dos SEALs. E eles fazem entrevistas com esse sujeito, porque qual é o grande problema deles? Eles tinham uma taxa de reprovação de 70%. Né? Na prova intelectual ou na física? Não, no conjunto todo. Né? E, pô, a intenção não é reprovar. A intenção é dar um treinamento e ver os caras passarem o treinamento. Porque senão como é que você consegue ter soldado? Né? Como você precisa ter o soldado. Né? E o que ele falava? Ele tinha uma capacidade tremenda de colocar a mente dele em situações que fossem situações agradáveis. Agradáveis? Então, por exemplo, mesmo na pior situação. Que é uma das coisas que eu brinco com o pessoal de manhã. Vou trazer para a nossa realidade aqui, né? Porque quando a gente fala em SEALs, está muito longe da realidade daqui do Brasil, principalmente. Mas vamos lá, imagina que o que ele está falando, questão de capacidade mental, emocional, se traduz para soft skills e hard skills. Se você nunca ouviu falar nesses dois termos, em algum momento você vai ouvir falar. Porque, vamos lá, quando a gente fala de mercado de trabalho, o padrão até pouquíssimos anos atrás era as pessoas, os profissionais são contratados por hard skills. Hard skill que é capacidade, habilidade técnica. A pessoa que sabe mexer numa ferramenta específica, a pessoa que sabe desempenhar uma ação específica que para aquele cargo é extremamente necessário, isso é hard skill. Soft skill, por outro lado, são habilidades comportamentais, habilidades emocionais, tá bom? Que é uma pessoa que ela consegue lidar bem em situações de pressão, ela tem uma maior facilidade para trabalhar em equipe e vamos deixar claro, ter uma maior facilidade não quer dizer que isso não possa ser desenvolvido por quem não tem essa habilidade. Eu mesmo era um zero à esquerda nisso e consegui desenvolver com o tempo, tá bom? Então, soft skill está muito mais ligado a essa questão de habilidades comportamentais, a habilidades emocionais também, tá? Então, traduzindo o que ele está falando sobre a questão dos SEALs, é isso. E no mercado de trabalho, hoje em dia, essa é a regra. E se fala muito, inclusive, que as empresas contratam por habilidades, por hard skill, habilidades técnicas e demitem por soft skill. Falta de habilidade comportamental. Fala, encontre conforto no desconforto. Então uma das coisas ele conta que ele tá de madrugada, chovendo no mar, passando frio e todos estão segurando o bote em cima da cabeça e ele tá, todo mundo pensando assim, quanto tempo falta ainda? Contando, né? 30 segundos, 1 minuto. Ele tá pensando que ele tá naquele lugar, no Arkansas, na casa dele, que tá sol, que não sei. Ou seja, ele tem um ambiente muito estressor fora, mas ele tem um ambiente muito agradável dentro. Que aí a gente vai pra fé também, como a fé é um tipo de catalisador desse tipo. A pessoa numa dificuldade, ela encontra na fé, algumas pessoas, né? Uma forma de se manter firme, né? Se você perguntar pro Leandro Carnal, por exemplo, o Leandro Carnal ele tem um livro sobre isso, mas ele fala que a fé é a característica do homem sozinho e em solidão. Que as pessoas elas encontram a fé delas, a religiosidade, quando elas estão em solidão completa. Né? Isso é uma outra história, mas faz sentido por quê? Porque para você procurar um... Exato. É um motivador muito grande. Ele é um motivador e a solidão é um ativador. A solidão? Porque a pessoa que se vê sozinha, absolutamente sozinha e sem quem recorrer, né? sem amparo,
ela tem que buscar uma solução divina para que ela tenha um amparo, né, pelo menos dentro dela, que a gente chama de amparo espiritual, né, para aquilo fazer sentido, né, que é a nossa cabeça de procurar padrão e sentido em tudo que a gente vê, né? O nosso cérebro adora fazer isso, né? Bom, galera, então esse daqui foi o meu primeiro vídeo reagindo a outros vídeos. Caso você tenha gostado, deixa o like. Se você quer que eu reaja a algum vídeo específico, ou algum tema, ou vídeo de algum canal específico, coloca aqui nos comentários que com certeza vai entrar na fila dos próximos vídeos que eu vou estar reagindo. E a ideia é toda semana ter um vídeo novo, tá bom? Grande abraço!